Olá, eu sou a Cris Meloni, sou terapeuta dos ambientes e esse é mais um episódio da série Entre Quatro Paredes. Qual que é a ideia dessa série, né? Trazer empreendedoras, empreendedores que tenham uma conexão com a casa ou com as suas casas, de alguma forma, uma conexão de transformação, de equilíbrio, de prosperidade. E hoje eu tive a honra de trazer a Giovanna Vani. Ela é maravilhosa. Eu não vou apresentar, eu vou deixar que ela faça as honras. Gi, quem é Giovanna Vani? Já vou começar aí. Seja bem-vinda. Oi, Cris. Obrigada. Eu ia falar boa noite, não sei que horas vai. É E verdade. as pessoas de boa noite, bom dia. Obrigada pelo convite. Eu adorei. Feliz de estar aqui. Gosto muito do seu trabalho. Bom, quem eu sou? Dizem que a gente tem que começar falando mais do que a gente é e não do que a gente faz. Só que o meu trabalho é uma coisa que eu acho que faz parte de mim. Então eu sempre falo quem eu sou. A Giovana é uma consultora, mãe, esposa, filha. Tenho dois pequenininhos, uma vida, um marido que está cada hora no país, então eu preciso mudar. A gente vai falar sobre isso. E sou consultora de estilo. Enquanto eu não acho um nome melhor para o que eu faço, é consultora de estilo. Eu ajudo as mulheres a se sentirem bem e bonitas, colocando para fora o que elas têm de melhor. Não é tanto sobre roupas. E, bom, essa sou eu. Não é só sobre roupas. Inclusive, essa blusa, né? Essa cor de blusa. É resultado de uma live que fizemos. Eu nem fiz o trabalho com a Gi de estilo, mas só da live já me trouxe muita luz, né? Foi uma live onde eu abri meu guarda-roupa e você brilhantemente fez eu mudar, assim, completamente a minha forma de se vestir, de ver as roupas, e não é só sobre estilo, não é sobre roupas. Eu acredito muito. Por isso que eu resolvi te chamar, assim, porque eu acho que o nosso trabalho é meio paralelo, né? Você Uhum. trabalha com as pessoas, com os seres humanos, e eu trabalho com as casas. Mas Uhum. junto, não é só sobre a casa e não é só sobre o vestir, né? É sobre tudo que envolve. E aí a gente estava conversando um pouquinho agora, né? E você me falou uma coisa tão linda, não sei se você vai conseguir, acho que diz que você vai conseguir repetir, né? Que eu falei, Gi, como que a gente pode colocar que ponto aí vai ser o ponto-chave da nossa entrevista? Tem muita história, né? Você tem várias histórias para contar. Mas assim, qual que é o ponto-chave? O que que é para você? O que que a casa significa para você? A casa significa para mim o meu refúgio, o lugar que eu posso me sentir muito à vontade, o lugar onde eu posso estar com a minha família reunida, o lugar onde eu escolho quem vai estar aqui, quem não vai estar. Então, a casa é um lugar sagrado para mim. E o ponto, eu até brinquei. Eu falei, pode ser 1 milhão de mudanças que eu já fiz, nem sei em quantas casas eu já morei, mas uma coisa que é importante, que me faz me sentir em casa, é ela estar bonita. Eu trabalho muito com beleza. Eu sei que beleza é subjetivo, mas eu trabalho com beleza. A beleza me inspira, não é regras nem padrões, é a beleza mesmo. E as flores é uma forma de trazer beleza para dentro de casa. Então eu gosto de ter flor em casa. E isso me inspira. Então, estar num lugar florido, trabalhar num ambiente que eu acho bonito, me inspira a atender melhor as minhas clientes. É o belo, né, Gi? É o belo, é trazer pro olhar o belo. Ai, mostra, você pode mostrar aquele arranjo que você me mostrou antes da Uhum. gente conversar? Esse aqui eu trouxe do México, nem deveria, nem poderia. Mas são algodões. Isso aqui ficava no meu escritório lá. É Aqui eu não lindo, tenho. nossa, é uma sensação gostosa, né? É, é É algodão. algodão, Então, né? uma flor eu acho a coisa mais linda. É tão simples e bonito. E, e tem a ver ainda com o meu trabalho, então Sim, adoro. sim. Na simplicidade, né, Gi? Porque assim, não é, Uhum. é uma flor, o algodão, a folha de algodão, a flor do algodão, ela é simples, né? Ela é uma coisa, uma flor branca simples. E depois ela pode ser transformada em tantas coisas, né? Como o tecido, como as roupas que você
sugere, né? Sugere que as suas clientes usem para se tornar belas, né? Então aí gera uma pergunta, né? Como que a casa reflete sua personalidade, seu estilo? Já está falado, já tá dito aí, né? E Gi, inclusive assim, é uma pergunta, né? Você mudou de casa recentemente e inclusive de país, né? Uhum. E, e eu sei que depois você conta um pouquinho como, assim, várias suas mudanças. Mas você percebeu, assim, nessa última mudança, se impactou alguma coisa na sua vida, no seu bem-estar? Das crianças, principalmente? Teve alguma mudança, alguma coisa que impactou aí recentemente? Ou você pode falar de outras, se não for recentemente, de outros momentos aí. Ó, Cris, ahn, das últimas, não vou lá para trás, assim, pensando Uhum, das que eu já estava casada, então de 13 anos para cá, eu saí do Brasil, fui para o México, e eu fui para o México por um apartamento mobiliado. Eu gostava, mas não era minha cara, eu não sentia que aquele lugar era o meu lugar. uhum. De lá, eu fui para os Estados Unidos, eu comprei uma casa, comecei a mobiliar, e aí eu fui para o México de novo, por uma casa maravilhosa, mobiliada, mas eu não me senti em casa. Entendi. E lá foi bem difícil, eu não quis ficar lá. Com um ano eu já quis sair. Eu não me sentia em casa, aquela energia não era minha, aqueles móveis não eram meus. Era linda, mas não era minha. Olha Sim. que interessante, eu falo isso para as minhas clientes, por isso que eu falo que não é sobre roupa. A roupa pode ser maravilhosa, mas se não era eu ali. É, Então eu não queria nem levar a gente para casa, porque era tudo muito ah, delicado, tudo muito chique. Eu tinha medo. Não, não era. A gente não se sentia bem, a gente começou a ficar doente lá. Eu falei para o meu marido, eu quero mudar daqui. A gente quebrou o contrato, eu comecei a procurar outros lugares, acabei achando um apartamento no primeiro piso, que tem onde eu morava lá, que tinha uma sacada grande. Então, era como se a gente estivesse em casa, dentro de um apartamento, e era um prédio novo. Então, isso foi muito legal, porque eu fui para um lugar que ninguém tinha morado. E aí, eu hum, decidi mobiliar. Então, eu fui comprando as coisas do jeitinho que eu queria. O sofá, as almofadas, a estante. Eu fui montando aquele lugar. E ali, sim, eu me senti em casa, que eu tinha entendi. as minhas coisas do jeito que eu queria. E de lá eu vim para cá, e aqui é alugado também. Aqui em São Paulo, eu tentei achar um lugar, um apartamento que já tivesse que não fosse um esqueleto, assim, sem Uhum, nada, que já tinha uma cor na parede, já tinha algumas coisas, porque essa minha vida de ficar sempre mudando, eu não vou ficar aqui por muito tempo. Então, essa minha vida de ficar sempre mudando, eu não quero investir em pintar uma parede, por exemplo, mas eu também, dessa vez eu trouxe meus móveis, porque ao mesmo tempo eu quero me sentir em casa. Teve uma vez que uma amiga minha, a Domi, lá nos Estados Unidos, eu perguntei para ela, quando você muda, você leva seus móveis? Porque as coisas que compram lá nem sempre são coisas tão legais assim. Ela falou assim, Gi, compro, porque com criança, não tinha criança antes, né? Mas ela falou, com criança, eles chegam, eles veem os brinquedos deles, a cama deles, isso faz eles se sentirem um pouco mais em casa nessa bagunça que é uma mudança. Então, essa minha última mudança não foi tão simples por estar com as crianças, mas depois que a casa, a gente colocou tudo em ordem, a gente se sentiu mais em casa, são as nossas coisas aqui, e eu acho que isso faz a diferença. sim, sim. Então influencia, né, Gi? Então a casa, a energia da casa influencia pelo histórico que você contou, influencia nas energias dos moradores, nas atitudes, no estilo, não é no estilo de vida, mas influenciam e vice-versa, né? Pode ser que uma A casa muito legal, né? decoração, uhum, a decoração influencia. Tanto que eu acho, quando eu vim ver apartamento, no Uhum. México eu não fui, quem foi ver foi meu marido, porque estava no meio da pandemia, foi em 2020. Mas aqui vim eu e eu queria entrar em cada um. Tinha apartamento que eu abria e já fechava, falava que eu não quero. Então, essa energia é importante a gente sentir, entrar no É. lugar e sentir é aqui ou não.
sim. E se eu pudesse dar uma dica, eu sei que às vezes é difícil, né? Principalmente colchão, são certas coisas que é custosa para você levar, né? Mas uma coisa que influencia muito como terapeuta, assim, e é uma dica que eu dou para você e para quem estiver nos assistindo, que o colchão é onde a gente passa mais tempo da nossa vida dormindo. Então, o quanto você conseguir carregar o seu colchão, o seu travesseiro, é importante. Faz muito sentido. Né? O seu travesseiro, o seu colchão, porque a gente dorme, travesseiro, então, assim, tudo bem, mas viajar, Cris, mas eu vou viajar, às vezes eu vou de avião, ter que levar. Não, tudo bem, são períodos curtos. Agora, passar o resto da sua vida, passar vários dias da sua vida dentro dormindo num colchão onde as outras pessoas dormiam, então é uma dica, assim, eu acho super legal esse formato. Mas se pudesse proteger você e as crianças de qualquer. Nossa, Faz faz muito sentido? sentido, muito sentido. É, nessa casa que eu não me sentia bem, a cama era de lá. A minha não, mas a das crianças era de lá. Entendi, entendi. E ele influencia, eles ficam um pouco mais agitados, né? Adoecem, porque é complicado. É legal, né? Como que eu vou dizer assim? Todo mundo queria, né? Assim, falar, mudo, nossa, que delícia! Você mora uma vez em cada. Não é? Todo mundo, você fala, mudo, legal, não fala, não é isso. A parte, todo mundo, ai, Cris, que legal. Nossa, você ai, morou lá. tudo isso. Mas tem, né, o seu lado mais. Aquele lado que a gente precisa proteger, né, Gi? Nossa, é muito isso. Que legal, você mora cada hora num lugar. Ou que legal, você mora nos Estados Unidos, ninguém viu ali. Eu com duas crianças no braço, fazendo comida, limpando a casa. Então, assim, é muito engraçado, porque a imagem que tudo isso passa é muito bonita, mas ali por trás Não, tem com muito. certeza. É lindo para quem, né, não tá na sua casinha assistindo, vendo você ou falando com você, né? E Gi, deixa eu te perguntar uma curiosidade, nem tá muito assim no script, mas assim, por exemplo, quando você muda, eu acho muito legal isso, não dessa forma que a gente está falando, mas eu acho muito interessante, eu associo muito a casa não é um corpo, é um corpo vivo, né? Não um ser humano, mas um corpo vivo. E você decora, por exemplo, quando a gente não é sobre decoração, não é sobre estilo, né? Não é só sobre roupa. Mas quando você vê a pessoa, você olha a personalidade dela. Então, a minha personalidade talvez seja uma personalidade mais. Você tem, né? Você falou que tem uns estudos, tal. Se a pessoa gosta mais de conforto, tal. E a casa, você sente isso nas casas? Por exemplo, essa casa é mais, como que fala? Tem um estilo mais clássico. Não, essa é mais despojada. Você consegue fazer essa decoração, ou mesmo trazer suas flores, trazer suas coisinhas para trazer esse contexto? Deveria, né? Eu acho que deveria. É assim, eu falo que a gente tem uma essência que tem a Uhum. ver com a nossa personalidade e que é nossa. E a gente tem todas as influências. Então, a imagem que eu quero transmitir, a- o estilo de vida que eu levo, entre tantas outras coisas. Tudo isso a gente joga num saco, mexe e vira um estilo. E eu acho que a casa também é assim. Então, quando eu entro na casa de uma cliente, eu reparo e tem coisas que depois que eu descubro o estilo dela, eu falo, então isso daqui tá assim por isso. Então faz sentido. É, no meu caso, nossa, acabei de ver que tem um Bob Esponja aqui que meu filho colocou. É, Faz no meu parte. caso, Cris, é, olha só o desafio. Eu tenho uma essência super feminina. Sim, sim. Então, a minha casa tem o quê? Deixa eu ver se dá para ver. Bolas, Aham. tem flores. E o meu marido, ele não é de dar muito pitaco, ele deixa que eu faça, mas ele não quer morar numa casa super feminina. E, na verdade, eu nem me visto super feminina, porque lembra que eu falei, tem um monte de coisa que a gente joga. Então, eu trago a feminilidade na minha casa, seja nesses detalhes.
A minha mesa, ela é redonda, mas o meu sofá, ele é com pontas. Então, eu vou fazendo essas misturas. Eu trago um pouco de cor. a- Apesar da parede ser preta, e quando eu vim para cá eu gostei disso, hoje, se eu fosse mudar, ela não seria. Eu gosto de tons mais claros. Uhum. É, então, sim, eu tento colocar quem eu sou no estilo de vida que é da minha família, ou seja, com dois meninos em casa que andam com a bola no pé, então não dá para eu ter coisas muito delicadas. Tudo isso a gente tem que misturar e criar o nosso estilo na roupa, mas também criar um estilo na casa. Sim. Então, é, eu não faço, eu não. Aqui nessa casa eu fiz sozinha. Eu tenho a minha mãe, que sempre me ajuda também, que é a pessoa que eu conheço que tem mais bom gosto. Quando eu fui decorar minha casa no México, quando eu fui comprar os móveis, eu pedi para uma amiga que é arquiteta me ajudar. Uhum. Então, eu tive uma ajuda, mas é muito interessante como isso tem muita sincronia, casa muito a gente conseguir colocar o nosso estilo na roupa e conseguir colocar o estilo na casa. Sim, sim. Se Não. você tem, se você tem, ideia do seu estilo, fica um pouco mais fácil. Então, eu tenho cliente que gosta muito, tem um estilo muito natural. Ela leva isso para roupa, leva isso para casa. Ela vai ter muito mais material como madeira. E ela pode trazer isso. Ela pode ter uma madeira num colar também. Ela pode usar linho. Ela pode usar tecidos mais naturais. Então, eu tenho um cliente que é bem exuberante. Aham. Ela não é que ela vai ter os sofás de onça, mas ela pode ter as almofadas de onça. Então, dá para a gente colocar isso e aí a casa fica muito mais a nossa cara. Com certeza, com certeza. E é interessante o que você está falando, Gi, porque apesar da parede cinza, do sofá cinza, você colocou, não sei se foi proposital ou não, uma almofada com tons coloridos, bem no meio do vídeo. Eu tenho essa almofada, eu coloquei ela aqui para eu apoiar, que ela fica nesse outro Mas sofá. ela poderia ser super nude, assim, Aham. né? Acompanhando, e ela tá destoando e tá uma coisa linda. Que interessante, né? Como a nossa personalidade, né? Traz, assim, como a gente traz a personalidade. Por isso que eu acho super importante, por exemplo, a casa cor, esses lugares que a gente vai em casa, tipo casa cenário, essas coisas que, para a gente ter uma ideia, mas nem tudo é tão funcional, nem tudo é funcional como a gente quer nem tudo é de acordo com o nosso estilo. E uma coisa da energia que eu sinto, assim, de energia de casa, é quando as pessoas não se sentem em casa. Às vezes por conta de energia, mas também às vezes por conta de não se sentir em casa. Foi o que você falou, né? Então, os móveis não eram meus, a cama, né? Depois que você descobriu, percebeu que a cama nos meninos não era, não era meu. Então, era como se você tivesse, vai, vamos dizer assim, no Airbnb, ou nem isso, né? Se você tivesse no Airbnb, você não pode fazer bagunça nenhuma. E em casa a gente tem que ser nós mesmos, né? A gente tem que se relaxar, se esparramar. Eu acredito muito nisso. Não sei o que que você acha disso, Ser Gi. bonito, o bonito não é suficiente. Desculpa fazer essa relação de novo, mas é que falando com você, eu percebo que tem muita relação. Então, eu ir numa loja e achar a roupa linda na vitrine não é suficiente para comprar. Assim como eu achar um sofá lindo, não é suficiente para comprar. Tem que ter Sim, mais que isso, tem que fazer sentido para a gente. E sim, quanto mais autoconhecimento, quanto mais a gente realmente se conhece, sabe o que faz sentido, dá para a gente ir mesclando. eh, eu entrava nos Estados Unidos, isso é muito comum. Então, eu entrava para ver casa, eu entrava em casa que eu falava, essa casa foi mobiliada em 1980 e nunca mais mexeram. Tem coisas que são muito datadas, assim. E não é que você tem que ter tudo igual. Se você quiser, tenha. Se você não quiser, não tenha. Mas, quando a gente se conhece, a gente fica mais fácil ir fazendo algumas alterações. A gente vai numa casa cor, olha o ambiente e fala, gente, é lindo, é é, maravilhoso. Pronto, passa para o próximo, não precisa ter tudo aquilo. é, É só o que faz sentido de verdade. o que faz sentido. Nossa, essa palavra é só o que faz sentido mesmo.
Por exemplo, falando, voltando um pouco para a roupa, né? Eu acho super legal quem usa salto alto. Gi, eu jamais, eu não consigo, eu fico toda desestrambelhada. E acho que é a mesma, a mesma coisa com a casa, né? Nossa, é legal ter algumas coisas, uns lustres maravilhosos, aquelas coisas. Mas você vai se sentir em casa, né? O sofá, aqueles sofás bonitos, mas que você não vai conseguir sentar e se sentir confortável. E Gi, sabe o que que eu ia perguntar? Por exemplo, agora que você mudou, né? Então vamos falar um pouquinho só dessa casa aí. Teve um momento assim que você falou assim: ah, agora eu estou em casa. Teve alguma peça que você trouxe, já que a gente está falando de peça, está falando um pouco de decoração, ou energeticamente? Porque sempre eu falo para os meus clientes assim. Eu acabei de mudar. Tem um prazo, a gente tem um prazo aí para se assentar no lugar, para as energias, né, equalizarem, é de 6 meses a um ano. Mas teve esse momento já? Você já conseguiu assim? Você falou, nossa, algum movimento que você fez, alguma coisa, você conseguiu identificar? Ou já chegou chegando, falou, meu, essa casa é minha, eu queria, é essa casa que eu. Ou você Nossa, não ainda não se. é uma ótima pergunta, eu nem sei te responder. Eu cheguei no meio de um caos. Então, eu vim para cá no fim de julho, estava frio, eu não tinha móveis, então eu vim. Aí veio alguns móveis alugados enquanto os meus não chegavam. As crianças comigo não tinham o que fazer com elas, deixava elas na TV, isso me irritava muito. Então foi um período muito difícil. Quando deu a notícia que a minha mudança chegou, foi em setembro, no começo de setembro. Então, ela saiu de lá no fim de junho, julho, agosto, 2 meses e meio, mais ou menos. Demora, né? E até um desespero, porque meu apartamento lá era maior do que esse. E o aluguel foi muito em cima da hora, não deu tempo de vender nada lá. Então, eu falei, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Aí eu chamei uma pessoa para me ajudar na organização, que foi muito importante. Uhum. Enquanto tinha pessoas chegando, abrindo caixas, eu olhando, isso aqui vai para lá, isso aqui vai para lá, aquela loucura. Meu quarto estava sendo organizado. Então, naquela mesma noite, as minhas roupas estavam no armário, eu tinha lençol na minha cama, que eu comprei aqui, né? Porque o lençol que chegou ainda tinha que lavar. Naquele momento, por mais que tivesse tudo bagunçado, eu respirei e falei, é, comecei a me sentir em casa. Eu não sei se essa sensação de estou na minha casa ela é 100%, porque eu sei que esse apartamento não é por ele ser alugado, é porque eu sei que a minha vida é mudar. Então, sempre fica aquele ainda. Já te Sim. falei isso, né? É, é. Na minha próxima casa, antes de eu quero até ter o seu serviço, mas é, entrar no meu quarto, ver as minhas roupas arrumadas, ter a minha cama, me fez respirar e falar: pronto, agora sim eu cheguei. Agora eu cheguei. Nossa, que interessante, interessante. A energia, né? Você trouxe as suas coisas que estavam com a sua energia chegou, né? As suas coisas que estavam com o seu cheiro, com o seu toque. Que legal isso. Que legal. Você sabe, Gi, a vida é de ciclos, né? A vida é feita de ciclos. Então, mesmo você morando em uma casa por toda a vida, sempre haverá ciclos diferentes. Então, ciclos de você casar, ciclos dos filhos crescerem, daqui a pouco seus filhos estão grandes, então o ciclo da casa é outro, daqui a pouco vem, eles estão se formando, daqui a pouco vem os netos, daqui a pouco vem já a idade, você já quer mudar, você já não quer mais saber de tantas coisas que nem você. Então, é feito de ciclos. É que o seu é mais intenso, né? Os seus ciclos são realmente são mais intensos, mas pensa nisso. E às vezes uma casa própria você não pertence tanto como às vezes uma casa alugada, né? Então é isso que é interessante às vezes você perceber. E molda, você vai ver, daqui a um tempo é gostoso isso, você vai ter muito jogo de cintura, né? Boa, as crianças também.
E para o seu trabalho, né? Porque todo mundo é diferente. Então, as pessoas às vezes são magras, às vezes estão gordas, às vezes as pessoas mudam de estilo e tá tudo certo, né? Muito. E, Gi, e considerando assim, que a nossa primeira casa é a casa da nossa, é o ventre da nossa mãe. Então, Uhum. não tem nem por onde a gente começar, assim, né? E aí a gente sai do ventre da nossa mãe, do quentinho, do gostoso, e vai para uma casa, né? A casa, nossa primeira, nossa segunda casa, na verdade, considerando que é a primeira. Você lembra dessa casa? Dessa sua primeira casa? Não lembro dessa primeira, mas lembro da segunda, que eu imagino que eu tinha já uns 3 anos. Sim, sim. É, eu acho que eu lembro mais das situações que eu tinha lá do que propriamente da casa. Mesmo antes de casar, eu mudei muito. Depois de lá, eu mudei para o interior, e aí eu já começo, aí já com 5, 6 anos, já começo a lembrar mais. Aí eu já tenho, vejo as fotos, já lembro mais das minhas casas. Legal. Cons- Consegue? Você traz alguma coisa dessas casas? Por exemplo, algum item, alguma coisa, não um item necessariamente próprio, mas alguma característica? Porque existe um estudo, né, de energia da casa, um estudo milenar que fala que a gente sempre retorna para as casas. E é por isso que eu estou te perguntando. A gente sempre traz um traço da primeira casa, não necessariamente não o ventre da mãe, mas a gente traz um traço da casa. Então, no caso, uma planta, ou não era isso, mas é uma decoração, uma coisa, uma cor. Você lembra disso? Você acha que você traz alguma coisa? Também, se não trouxer, não tem problema. Mas me conta. Eu acho que talvez sim. Ah, a minha mãe é paisagista, então talvez ela já na época quando eu nasci ela ainda não era, mas talvez ela já se encantava com as flores, como eu me encanto. Então é bem possível de que as flores venham de muito tempo. É, então talvez isso. Uma coisa que eu tento fazer agora é realmente ir trazendo coisas que fazem sentido, que não faz, eu vendo, eu dou, mas tenho coisas aqui do meu primeiro apartamento, já que eu morei sozinha. Então, eu vou tentando trazer algumas coisinhas que vão guardando histórias e memórias. E eu até tenho, sim, um anjinho que eu tinha quando eu era criança, que minha mãe guardou e me deu esses dias. Que legal! Então, eu tenho, que é um anjinho, um é meu, um é do meu irmão. E eles estão aqui. Que joia! Que nossa, que Meus filhos. fofo! É, é. Eu tenho isso. Eu tenho um bichinho de pelúcia também. Minha mãe, ela tá desapegando de tudo. Então, que ela tá lá, ela falou, ó, já leva para sua casa. Que é um bichinho, assim, da Giovanna Baby, cheio de pelo, de linhas, assim, tá aí também. Que legal! Que gostoso! Então, eu acho legal isso. Eu falo para, né, a gente tem que destralhar as coisas, nunca ficar acumulando. Mas coisas que trazem as memórias afetivas, eu acho que faz tão bem pra gente, né? Você não acha? Eu acho que faz tão bem. Pra você ter uma ideia, eu tenho a máquina de datilografia de quando eu fiz 15 anos. E eu faço questão de trazer essa máquina para onde eu vou e ela fica comigo. E falando em roupa, assim, estilo, eu tenho um brinco que era da minha avó. Eu lembro que ela me deu esse brinco. E é gostoso isso, né? Porque a gente traz, não Demais. é? Não É é? demais, a gente vai levando um pouquinho da história com a gente, e vai se sentindo mais a gente naquele lugar. Eu acho isso fantástico. E você falou de entulhar, isso é uma característica boa das mudanças. A gente Nossa, com dificilmente certeza. entulha, porque cada mudança que eu faço, eu vou desapegando de algumas coisas. Então, sim. Nossa, esse é um lado bom aí, né? Você Uhum. vive com o que realmente você precisa, que cabe
num caminhão, num container, não sei exatamente como que vem as suas mudanças, porque não são mudanças de cidade nem de estado, né? Você muda, realmente você muda mesmo, né? E muda, você muda mesmo. E, e assim, tem mais alguma coisa que você queira falar dessas mudanças ou alguma coisa das suas casas? Tem um lugar na sua casa que você gosta de ficar? Por exemplo, eu vi que eu sei que você tem um lugar que você gosta de ficar. Que você me falou no começo na hora que a gente abriu. Eu adoro sentar no chão. Aham. Então, quando eu vou gravar, às vezes eu gravo aqui quando dá. Eu amo sentar no chão. Eu gosto do meu tapete, eu amo sentar aqui. Eu gosto de ficar perto da janela também. Eu gosto de olhar para fora, então às vezes eu sento aqui na minha varanda para trabalhar. Depende, né? Tem dias que meu trabalho é eu comigo mesma, montando um guia de estilo, eu posso fazer de qualquer lugar. Tem dias Uhum. que é com a cliente, aí eu preciso estar num lugar apresentável. Eu amo ter isso. Estava aqui pensando uma outra coisa, quando você falou, a gente vai desentulhando as coisas. Quando a gente faz quando a gente faz uma mala, igual eu fiz, para ficar aqui os 3 meses, a Uhum. gente tende a escolher as coisas que a gente gosta mais. Sim. E aí, às vezes, chega as coisas, você fala, nossa, nem senti falta disso. É Olha, super interessante, né? é, A é, gente não precisa de tanto. não, não Estava precisa. falando, eu pensei nisso. Não, não precisa, não precisa de tanto. Leve para o seu lado aí dessa coisa de desapego mesmo. E Gi, falando nisso em mudar, né? Bom, o tema é mudança mesmo, né? Falando em mudar, por exemplo, tem certas coisas que eu vou explorar esse seu lado, porque eu seria uma eterna aventureira. Eu gostaria de morar em vários lugares, mas não é permitido, acho que por conta do meu trabalho, eu não sei nem sei exatamente o porquê. Mas algumas coisas fazem sentido você levar, por exemplo, para o México. Já para os Estados Unidos é diferente. Como você falou assim, tem coisas que aqui eu uso mais, lá eu uso menos. Nem em questão de roupa, mas algumas coisas da casa, por exemplo. Rodo deve ser uma coisa que você usa menos, porque lá é muito mais prático, né? Alguma coisa assim, alguma coisa, Rodo, nem se vende rodo nos Estados Unidos. uma curiosidade. Lá não se joga água assim, não se lava banheiro, sabe? Então, não. Para roupa faz muito sentido. Estou aqui pensando para casa, em Ohio, porque tem isso também nos Estados Unidos, depende muito da região. Em Ohio, que é onde eu morei, é lá no norte, Uhum, é muito frio. Lá, as salas, geralmente as casas são 2 andares, e a primeiro andar ele é todo de carpete. Desculpa, o segundo andar ele é todo uhum. de carpete, e a sala também, porque é muito frio. Então, se você para pensar, não faz tanto sentido levar um tapete. É, Se é um tapete que não pode passar aspirador, menos, porque eu não vou ficar lá limpando. Lá tudo tem que ser muito prático. sim. Lá tem que ser tudo muito prático. Não que aqui eu vou ficar limpando, né? Mas assim, a gente pensa que aqui às vezes eu posso mandar para uma lavanderia. Lá não tem uma lavanderia para eu mandar um tapete. Se o meu sofá rasga, é muito caro lá eu mandar para um lugar para arrumar. Então, lá as coisas tendem a ser mais práticas. Estou aqui pensando que eu não levaria sofá de ficar na varanda, talvez não faça sentido levar para lá, porque ou eu vou tirar todo o inverno Uhum. é longo, mas geralmente o que se compra para lá são coisas que já podem ficar do lado de fora mesmo no inverno. Tem coisas que a gente tira, mas eu não vou tirar uma mesa que fica Uhum. do lado de fora. Então, são materiais próprios para ficarem do lado de fora que aguentam temperatura baixa. Tá.
Se eu for para lá, é bem provável que eu tenha que vender essa mesa, que eu adoro. Ou arrume um lugar para É, pôr ela dentro de casa. um jardim de inverno, alguma coisa assim que você consiga. Já vai com essa lista aí se você tiver que ir para lá. Eu E no acabei México é de. diferente. Oi? No México é diferente. Lá, meu apartamento era maior, então as coisas cabiam melhor lá. Como isso é engraçado, né? Cada lugar tem a sua característica. Eu acabei de fazer um armário de uma pessoa indo morar na Suíça. E o que ela usava aqui, nem tudo vai ser útil para a vida que ela vai ter lá. Então, no caso da roupa, era tecido, era o próprio estilo da roupa, era pensar se ela vai curtir o verão lá, se ela não vai curtir o verão lá, quanto tempo de verão, quantos dias trabalhando. Então, é montar, e eu acho que com a casa tem isso também. Para onde Uhum. você vai? Faz sentido? Você consegue fazer uma manutenção disso lá? Não consegue, e eu acho que faz muito sentido. É um lugar onde você vai morar em lugares menores, lugar maior. Nos Uhum. Estados Unidos, as casas são maiores, então tudo isso tem que se pensar. Entendi, que interessante, que é legal, levar realmente o que... E vai se adaptando, né? Vai se adaptando aos lugares, vai se adaptando ao ambiente. é. E, Gi, já já a gente já tá... Hã? Assim, eu não gosto de ficar vendendo as minhas coisas para ir para um lugar novo. Uhum. Eu não sou consumista. E quando eu compro uma coisa, eu compro porque eu gosto muito. Então, eu faço o meu máximo para poder levar comigo o que eu tenho, porque o que eu tenho são coisas que eu realmente escolhi E ter. você, tá, você desapega no que não quer, não precisa, mas vai, leva legal isso. Isso é uma forma de você levar a sua personalidade, né? A Eu não sua... gosto de comprar um sofá porque estava bonito, porque estava em promoção. Não, não é isso. Eu gosto de comprar um sofá porque estava bonito. Esse daqui, eu achei que estava caro, eu mandei fazer, que saía mais barato. Então, assim, eu dou o meu jeito. Mas o que eu tenho, geralmente eu gosto muito. Então eu gosto de levar comigo o que eu tenho, porque são coisas que eu E gosto. você gosta. Que legal isso. Isso é muito legal, muito. É um exemplo, né? Eu acho que é um exemplo para a gente evitar esse consumismo, né? De coisas, prestar atenção no que compra, né? Tanto para casa como para roupa. Então, isso é uma forma, né, de você. Você leva um pouco isso, então, que é o seu trabalho para sua casa, né? Essa era uma pergunta que eu tinha, né? Que qual a relação do seu trabalho com com a harmonização aí com o bem-estar da sua casa? Meu E marido sempre brinca, quando a gente é, vai em uma feira, assim, ele brinca comigo, porque eu sou mais econômica que ele. Ele fala, pode gastar o que você quiser aqui, porque ele sabe que eu não vou sair comprando. e você não vai sair comprando. Não vou sair comprando. Se eu não amar, não vou sair comprando. Tá certo, tá certo. É esse seu estilo, né, Gi? Essa coisa de Uhum. você saber que você vai mudar. E você falou, você contou com a sua mãe. A sua mãe gostava de mudar de casa, era isso? Ela Ela gostava gostava. de mudar de casa. Ela gostava, ela gosta de montar a casa, ela curtia isso. É, ela sempre queria ir para um lugar melhor, então ia dando passinhos, passinhos. E ela gostava. E minha mãe tem muito bom gosto, então geralmente chegava alguém na casa que eu morava, queria comprar inteira, com tudo que tinha. Minha mãe é desapegada, então ela vendia e Ela aí a vendia gente ia. tudo. Tanto que assim, não me chame para ir numa loja de material de construção, que eu acho que eu tenho trauma. Odiava. De tanto que você ia com a sua mãe, né? Gi, como que a gente pode aí, como que, já encerrando aí, né, essa nossa entrevista. Adorei conhecer, eu já te conhecia, mas gostei de bater esse papo, assim, saber desse desapego, meio que, assim, um desapego responsável, né, um desapego responsável.
Como que assim as pessoas te encontram? Você tem rede social? Fala um pouco só, um pouquinho só do seu, um pouquinho só não, muito sobre o seu trabalho. Como que é? Você vai nas casas das pessoas? As pessoas é online? Eu É, faço online, faço uhum, presencial. Eu comecei a fazer online bem antes da pandemia. Foi quando eu mudei para os Estados Unidos, lá para essa cidade pequenininha no estado de Ohio, que eu cheguei lá e falei, meu Deus, como que eu vou trabalhar aqui? Isso tem 9 anos. Esse ano eu faço 10 anos como consultora. Há 9 anos eu trabalho com a consultoria online, mas eu trabalho com ela presencial também. é, É uma consultoria que dura de 2 a 3 meses, porque eu passo um mês, hum, várias etapas, estudando quem é a minha cliente, sua essência, seu estilo de vida, seus papéis. A Cris, para trabalhar, nem talvez não queira se vestir como a Cris para sair com o marido, ou a sim. Cris para cuidar dos filhos se fossem pequenos. Então, quais são todos os seus papéis? O que você gosta? Qual a sua rotina? E aí eu pego tudo isso, as suas cores, o que você gosta no seu corpo. Eu não trabalho também com padrões, então eu não faço corpo, pera, uva, maçã, salada mista. Mas sim o que que você gosta no seu corpo, o que você não gosta. E aí eu pego tudo isso e crio um estilo seu. E aí, nesse seu estilo, eu faço uma apresentação, e lá eu coloco você em forma de roupas, e depois eu vou para as partes práticas, que aí já é no segundo mês. Eu vou no seu guarda-roupa, a gente olha tudo que você tem, vê o que faz sentido, o que não faz sentido. Aí eu faço uma lista de tudo que eu sugiro você ter, Uhum, e aí a gente vai para o shopping, para lojas, provar. Nesse dia, a ideia não é sair comprando tudo, tanto que eu faço por ordem de prioridades. Então, talvez a primeira, a segunda, você precise comprar para transmitir o que você me pediu. Mas a gente tenta provar o máximo possível, porque a ideia dessa etapa é você aprender. Ou se eu te falar assim, Cris, você ficar linda num blazer rosa, você vai falar, não, rosa não tem nada a ver comigo. Mas depois de tudo que eu estudei, eu acho que tem. Eu só vou te convencer que faz sentido se eu coloco o blazer em você e te mostro no espelho da loja. Você vai falar, nossa, estou sentindo o que eu queria. Até às vezes os clientes falam, como você sabia? Eu falo, estou um mês estudando. Então, essa é uma etapa que é muito de, nossa, eu não teria provado isso sozinha. sim. Então, a gente prova muito, compra o que dá para comprar. Não tenho loja que eu levo sempre, vai depender do estilo, vai depender de quanto a cliente pode gastar, vai depender de onde ela mora, tem muitas coisas aí. E aí depois a gente volta para o guarda-roupa e tem uma sessão de montagem de looks. Pego o que é novo, o que ela já tinha, faço combinações super diferentes, e ali é a hora que ela tem que se ver do jeito que ela pediu lá no comecinho da consultoria. Acabou aí, que deu mais ou menos 7 semanas, eu dou um mês para minha cliente testar sozinha tudo que a gente viu, e aí a gente faz a finalização, rever todo o processo, o que funcionou, que look que ela não conseguiu usar, por que que ela não conseguiu usar. Então a gente finaliza, que dá quase 3 meses. Então, esse é o meu trabalho. Faz sentido eu estar dentro da casa da cliente. Eu gosto muito de conversar com a minha cliente antes de fechar uma consultoria, porque tem que ter uma boa troca. É assim que a consultoria vai funcionar. E também nem sempre é tudo isso que ela precisa, apesar de que uma etapa está muito encaixadinha na outra, pode ser que ela fale, não, Gê, eu não quero comprar de jeito nenhum, não quero fazer etapa de lojas. Então, essa conversa ela faz muito sentido. E aí as minhas clientes podem me encontrar no meu Instagram. Isso é o seu Nem Instagram, sempre está isso. totalmente atualizado, porque eu tenho um pouco de altos e baixos com ele. Sim. E hoje, as minhas clientes vêm mesmo de indicação. É. E aqui, assim, 99% nesses 10 anos. Então, o Instagram fica ali de vitrine, mas lá dá para você me encontrar. Desculpa se você não encontrar muitas dicas de moda, meu trabalho não é focado nisso. Todo mundo fala, ai, que legal, vou ver muita dica de moda. Eu falo, não, porque o que é para um não é para outro. Então, às vezes, eu deixo isso, esse meu rancinho de lado, faço algumas dicas, às vezes eu falo, não, não vou fazer, não faz sentido.
Mas lá no Instagram você consegue ver pelo menos como eu trabalho, como eu enxergo a consultoria, muito além das roupas, muito além das regras, dos padrões, dos estilos universais, muito além de encaixotar mulheres numa caixinha, e sim libertar, mostrar um milhão de possibilidades para que elas escolham o que faz sentido para elas, vai fazer elas se sentirem bem. Que legal, nossa, eu já quero. Eu já falei, né? A gente precisa entrar no, a gente precisa conversar. Eu vou deixar na descrição, então, né, desse vídeo. Esse vídeo vai para o YouTube. E eu vou deixar na descrição o seu arroba lá no Instagram. E é para as pessoas te conhecerem, quiserem saber mais, fazer orçamentos. E é isso, Gi, adorei. Vou encerrar aqui o nosso papo. Adorei conhecer um pouco mais de você, adorei conhecer essas suas aventuras, ver os prós e os contras, né, de tanta mudança assim na vida de uma pessoa. E espero que quem esteja assistindo também goste. E é isso aí. Então, um abraço Obrigada, de Cris. gratidão pelo seu tempo, gratidão pela Obrigada, eu oportunidade adorei. de deixar a gente entrar aí na sua casa. Eu adorei. Eu falo, não me chama para uma conversa, principalmente sobre coisas que eu gosto, que eu vou. Com certeza. Ai, que ótimo, que bom, que bom. Fico Adoro feliz. falar, adoro o assunto. Acho que faz muito sentido tudo que a gente falou, faz muito sentido o seu trabalho. Então, te agradeço também pela chance de estar aqui, pelo convite. Adorei. E a gente se vê em breve. Com certeza. Casa tanto, né? Essa coisa da casa com o estilo das pessoas. E aqui não é só uma entrevista, né? É um programa, é uma série, não sei como que a gente poderia chamar isso, mas é terapêutico também para quem está assistindo, para mim, quando eu ouço as suas histórias, porque eu falei, eu quero ser essa pessoa que viajaria, que mudaria muito, mas tem os prós e os contras. E também para a pessoa que está aí do outro lado aí contando a sua história. Gratidão, muita gratidão. Obrigada. 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 Um beijo. Beijos.